pôr para gravar. Estamos hoje no 13º dia da exposição bíblica, Carta a Filemon. O tema de hoje é, no mínimo, curioso. Eu não sou mais eu. Filemon, capítulo único, versículo de número 13, que diz o texto da palavra de Deus. Eu bem o quisera conservar ou manter ou reter comigo, para que por ti ou em lugar de ti me servisse nas prisões do Evangelho ou nas algemas por causa do Evangelho. Obrigado, pode ocupar o assento. Por direito legal, Onésimo, como escravo, era propriedade de Filemon. E ainda que Paulo quisesse manter Onésimo consigo, não o fez. O apóstolo não se apropriou daquilo que não lhe pertencia. O texto em questão demonstra que, em determinados cenários, nossos anseios pessoais podem entrar em conflito com o nosso senso de dever. A atitude de Paulo é uma forte reprovação à prática conhecida como jeitinho brasileiro. Aqui é uma veemente reprovação, uma condenação. Você sabe que isso, infelizmente, se tornou praticamente quase que cultural na nossa nação. Quando falamos jeitinho brasileiro, é alguém que burla, é alguém que dá um jeitinho e se compromete moralmente, eticamente e espiritualmente, porque esse jeitinho brasileiro nada mais é do que uma forma disfarçada de dizer, eu pequei. É uma forma disfarçada. Então Paulo, por isso que ele, mesmo querendo reter Filemon, como já disse nessa introdução, ou no caso Onésimo, ele queria reter, mas Onésimo era propriedade de Filemon, então ele não fez isso sem antes se acertar ali então com Filemon. Pois bem, o texto começa, a primeira oração, nós vamos dividir em duas orações. A primeira é essa: eu bem o quisera conservar comigo. No caso ele está falando de Onésimo. Essa aqui é um pronome pessoal, aqui no caso eu, que é ego, no grego, que tem a ver com a personalidade da pessoa. Entenda uma coisa, após o pecado de Adão, que nós chamamos na teologia de pecado original, todo ser humano nasce com a natureza caída, corrompida, carnal e precisa ser transformado. Isso está claro quando Paulo fala em Romanos 7, do 14 ao 25, eu resumo. Ele fala, eu sou carnal, na minha carne, ou seja, em mim, não habita bem algum. Aí ele diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E se faço o mal que não quero, logo não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí ele dá um grito de desespero, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Aí vem um alívio, dou graças a Jesus Cristo, porque só Ele pode nos libertar do eu, da carne, do homem caído, corrompido. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,15, olha só o que está escrito. Jesus, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então veja que há uma finalidade aqui, para que Cristo tenha morrido por nós, e o texto está bem claro, para que eu não seja mais eu. Ele morreu por mim, carregando os meus pecados, o meu velho homem na cruz do Calvário, porque ele diz, você não pode continuar sendo você. O grande desafio do cristianismo é este: eu não posso ser mais eu. O ponto central da vida cristã, é claro, é Jesus Cristo. A mensagem da cruz não é só a morte do nosso eu, isto é, apenas a morte para o pecado, mas a ressurreição para uma nova vida de justiça. É por isso que não parou só na morte, tem a ressurreição. Glória a Deus.
E a ressurreição fala dessa nova vida. Não vivemos mais para nós, mas para Jesus. Então não são mais nossos interesses, nossas prioridades, nossas vontades, é tudo dele, por ele e para ele. Como disse Paulo, em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele glória na igreja. Então aqui Paulo não fez o que queria, mas fez o que era justo, assim fazendo a vontade de Deus. Você sabe que a morte do nosso eu é fundamental para uma caminhada da vida cristã, até porque não existe dois senhores. A pessoa que não mortificou o seu eu, ou seja, não deixou a mensagem da cruz entrar no seu coração e ele nascer de novo, essa pessoa, ela é senhor de si mesma. É o que Paulo chama que fez do seu ventre, ou seja, vive para si, o seu Deus. Então, tudo gira em torno desta pessoa. Agora, quando nós passamos por esse processo de transformação, de novo nascimento, através da obra do Espírito Santo, que aplica em nós a mensagem da cruz, então, verdadeiramente, agora nós vivemos aquela máxima que não podemos nos cansar de citar, viver esta palavra e anunciá-la também, quando Jesus disse, não seja feita a minha, mas a sua vontade. É alguém que está totalmente rendido à vontade do Pai. Isso interfere na nossa vida familiar, isso interfere na nossa vida cristã, isso interfere até no culto que nós prestamos a Deus. Uma pessoa que está no eu, o seu culto é um culto totalmente antropocêntrico, voltado para si mesmo. Então, quando não se fala aquilo que agrada o seu ouvido, ela dispensa aquele culto. Porque o culto está, ou seja, a palavra, os louvores que engrandecem a Deus, que falam da vontade de Deus, que fala da honra de Deus, vai confrontando com o eu da pessoa. Então é por isso que ela diz, esse culto não foi bom. Então, você perceba que, aí, olha só como que muda o jeito de servir a Deus. Eu não venho para a igreja quando eu quero. Eu não congrego quando eu estou disposto. Tem dia, por exemplo, tem dia que eu não quero orar, de verdade eu estou falando isso. Tem dia que eu estou tão abatido que eu não quero orar. Mas aí eu olho para o eu e falo, você é um fracassado. Jesus já te venceu na cruz do Calvário. Com tristeza e tudo eu vou para a oração. O eu está vencido. Ele está vencido. Tem dia, veja como isso muda a forma de viver a vida cristã. Tem dia que você olha para a tua casa, você olha assim, você fala, não é possível uma coisa dessa. Aí você vai para o trabalho, é humilhado, é perseguido, passa luta, as coisas não estão como você queria, não tem reconhecimento, o salário não está legal, como você... Aí você volta para casa, aí você vê aquela baderna, aí você fala, não dá. Então o eu ali já se renderia àquelas... Porque o eu é inclinado a isso, as coisas, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é mal. Só que agora, como é Deus que está governando a sua vida, não é você que está mais no controle da história. Diga bem forte, tem que ser com as duas mãos levantadas. Diga bem forte, eu não sou mais eu. Cristo é que vive em mim. Se é verdade, adore e glorifique a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aí ele diz, eu bem quisera. No grego, Ronego ebulomen. Quisera, que é bulomai, que significa querer, desejar, pretender. E aqui no caso designa um desejo determinado por inclinações pessoais. Escute, se o nosso eu não morrer, as nossas inclinações e desejos serão totalmente pervertidos. E Saul é um exemplo claro dessa verdade. Por quê? Lá em 1 Samuel 15:3, Deus ordenou ele que destruísse totalmente Amaleque e tudo o que tivesse. Deus deixa uma ordem bem clara. Você vence aquele rei que se levantou contra o meu povo, contra as minhas promessas na vida do meu povo, no caso de Israel. Você vai lá, é uma ordem divina.
Destrói todos e não deixa nada, não deixa escapar nada. Essa foi a ordem. Olha só o que Saul fez. Olha só o que ele fez. E Saul e o povo perdoaram Agag. Agora vem uma pergunta, aí você fala, mas por que Deus mandou destruir todos? Deus sabe como faz. Sabe da onde que é Ramã? Quem lembra de Ramã? Ramã é o que mandou matar todo o povo judeu, que arquitetou. Ele é um agagita. Ele é uma amalequita. Entendeu por que Deus mandou matar todos? Para que depois eles não viessem a destruir o povo de Deus. Agora entende quando Deus fala para você eliminar toda a vida de pecado? É porque isso pode destruir você e tua família, meu Deus. Vamos voltar aqui. E Saul e o povo perdoaram Agag, e a melhor das ovelhas, e das vacas, da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram. Olha aí, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruir totalmente. Qual foi a ordem de Deus? Destrói tudo. O que ele fez? Ele deixou que o eu falasse mais alto. Então você veja que por Saul não ter vencido o seu eu, agora a sua vontade está o quê? Pervertida, está corrompida, porque agora ele é controlado por si mesmo. E o que é o eu? É viver em torno de si, conforme já disse. E agora por que ele poupou Agag e as ovelhas? Por quê? Porque ele estava pensando terrenalmente, materialmente. Então ele preferiu se render às coisas terrenas e carnais e desagradar a Deus. Por quê? Porque quando a pessoa ainda continua sendo governada pelo eu, a sua vontade está corrompida. Então ele vai se inclinando para tudo aquilo que é errado. Vamos lá, então Saul, dominado pelo eu, inclinou a sua vontade pessoal para o egoísmo e desconsiderou as questões espirituais e a Deus. Mas o Espírito Santo requer o que de nós? Olha o que Deus requer de mim e de você. 1 Pedro 4,2. Esse texto é um dos textos assim, especiais da minha vida. Ele diz assim, pessoalmente falando, né, eu digo: para que no tempo que vos resta na carne, aqui carne é corpo, tá? Ele está falando nesse corpo, o contexto, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, que é desejo pelas coisas erradas, proibidas, mas segundo a vontade de Deus. Olhe como que a Bíblia diz que nós temos que viver com o tempo que nos resta. Então perceba só, a palavra aqui no caso, minha gente, vivais, é bió, no grego, que significa consumir a vida, fala das coisas diárias, né? Vida diária, fala do passar a vida, é conduta. A ênfase aqui é na atividade do dia a dia, nas coisas que nós fazemos corriqueira, diariamente, como trabalho, família, as coisas diárias, como você aí bem pode entender, tá certo? Ele está falando sobre isso. Então, quando ele diz aqui o tempo que nos resta, o que eu entendo? Não nos resta muito tempo. Você tem que entender de uma vez por todas. Não nos resta muito tempo. Então, gastar a nossa vida pensando somente nas questões da vida diária, ou ainda nos anseios carnais, é uma lástima. Espera lá, se o nosso tempo é curto, olha o que o texto está dizendo, o tempo que nos resta, significa que há algo restante, é pouca coisa que resta nesse corpo. Aí você pega o tempo curto que te resta e você vai gastar a sua vida, vai consumir a sua vida com as coisas, com os afazeres da vida, com os anseios pessoais e carnais. Que lástima! Então entenda, você tem que verdadeiramente se organizar de acordo com as prioridades de Deus. Nós não temos que cuidar da casa? Tem que cuidar, e cuidar da casa é uma coisa tremenda, porque envolve muitas coisas, e requer tempo para isso, requer tempo para a família, requer tempo para o marido e mulher, requer tempo para a criação de filhos, requer tempo para o trabalho, isso tudo é trabalhoso, gente. Criar uma família, edificar uma família não é fácil, é um trabalho árduo, mas ainda bem que o Senhor é que edifica a casa, ok?
Então, agora entenda uma coisa, quando o nosso eu morre, nós gastamos, ou melhor dizendo, investimos a nossa vida diária desejando e fazendo a vontade de Deus. Um exemplo para ficar mais claro, Marta e Maria. A Marta acabou se detendo demais, ela se sobrecarregou das coisas diárias, ela gastou força, ela gastou emocional, de tal maneira que o texto diz, você está estressada, você está ansiosa, você está atarefada com muitas coisas, e Maria está investindo tempo na palavra. Então, procure em Deus, e Deus nos dá graça para administrar o nosso tempo. Olha, uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu é o tempo não volta mais. Administre bem o seu tempo e gaste ele, investe o tempo fazendo a vontade de Deus. Passa a investir mais nas coisas espirituais do que nas coisas terrenas, porque o terreno vai ficar só por aqui, mas o eterno vai permanecer, ok? Pois bem, eu bem quisera, olha só que lindo, conservar, eu bem quisera conservar, aqui no caso Paulo está falando acerca de Onésimo. Conservar aqui é katerro, no grego, que significa conservar, reter, deter uma pessoa, não deixar ela ir. Nós devemos vivemos uma vida transformada tão útil, a ponto das pessoas não quererem nos deixar ir. É uma experiência muito boa, quando você está em lugares, em ambientes, qualquer que seja ele, familiar, trabalho, congregacional, e as pessoas fazem questão da sua presença. Isso significa o quê? Isso significa que você é uma pessoa saudável. Vamos lá. Lucas 4:42. Essa palavra se refere a Jesus. Jesus curou a sogra de Pedro, libertou muitas pessoas, e ali Jesus chegou no outro dia de manhã, ele queria ir para outro lado, mas olha o que o povo queria a respeito dele. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava. Chegou junto dele, e o detinham, é a mesma palavra, katerro, detinha, reter, manter, para que não se ausentasse deles. Jesus era e continua sendo, e sempre será, uma pessoa maravilhosa. Aleluia. E nós, irmão, quem é que não quer ter a presença de Jesus ao seu lado? Quem é que não quer manter essa presença? Mas por que eu e você queremos manter essa presença? Porque essa presença faz toda a diferença. E nós agora temos esse chamado, o chamado de ser como Cristo. Então entenda uma coisa, sejamos um excelente patrão ou funcionário, um membro amável da família, ou seja, um marido exemplar, uma esposa sábia, um filho obediente, um pai e uma mãe que abençoa os filhos, um crente fiel e fervoroso, uma pessoa de grande utilidade, como aquela expressão idiomática, um pau para toda a obra, de tal maneira que a nossa presença cause bem-estar ao ambiente, e que de alguma forma possamos agregar valores e ajudarmos as pessoas. Quem deseja ser uma pessoa assim? Coisa triste é quando as pessoas estão numa roda assim, você já viu muito isso, né? Geralmente você vê isso nas escolas, né? Quando a pessoa é excluída, aí as pessoas vê de longe, está aquele grupo, aí ele está vindo e fala, ixi, já vem ele. É triste ou não é isso aí? Agora, existem aquelas pessoas que são tão amáveis, são tão queridas, são tão especiais. Ele não azeda o ambiente quando ele chega. Na verdade, o ambiente fica melhor do que estava quando ele chega. Aleluia, eu creio que Deus está derramando essa graça sobre cada um de nós. Recebe isso com muita fé, com muita fé. Aleluia, glória a Deus. Irmão, deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Eu preciso, o Espírito me orienta. Deixa de ser aquela pessoa cri-cri. Aquela pessoa encrenqueira, chata, dono da razão, só você está certo, você nunca erra.
Ah, Jesus. Não, não seja assim, não. Isso é ruim demais. Agora, ó, queria conservar ele comigo. E você percebe como que o evangelho faz a mudança, porque Onésimo era um imprestável, o texto diz, nós já estudamos. Agora veja o que ele se tornou, uma pessoa benquista, muito querida. Paulo está dizendo, eu não abro mão desse crente por nada. Que coisa maravilhosa. Agora aqui é uma outra lição importante, gente. Eu queria conservar comigo. Aqui comigo é duas palavras no grego, pros emaltu, que significa junto de, perto de mim mesmo. Agora escute isso aqui. Essa é uma das lições fundamentais que eu trago na minha vida com Deus. E eu digo isso sempre para vocês, por quê? Porque é uma coisa muito, mas muito importante. Por que não dizer importantíssimo? Uma pergunta retórica, não é para você responder para si mesmo. Que tipo de pessoas estamos trazendo para perto de nós? A Bíblia nos mostra que as companhias têm o poder de moldar o caráter. Isso você pode ver em Provérbios 13:20. Anda com os sábios e te tornará mais sábios. Agora ande com os ímpios e você arrumará sua aflição. E como também as más conversações corrompem o caráter, ou como ali está, bons costumes, algumas traduções. Então nós temos que entender de uma vez por todas que agora eu vou dizer uma coisa pessoal aqui, eu estou colocando um testemunho pessoal. Eu vivo o efeito dessa realidade de andar com boas companhias até o dia de hoje. E é tão marcante isso que eu não deixo de sempre ressaltar nas pregações ou conversando com alguém, eu sempre falo das companhias do começo da minha fé. Porque o que acontece? Vocês já ouviram falando várias vezes e vão ver muitas outras. Por quê? Por causa da importância que é isso. Eu vou repetir, as más companhias têm o poder de corromper o caráter de uma pessoa. Eu estava em um outro lugar, tá certo? Enfim, não vou dizer qual é o lugar. Eu estava em outro lugar e eu fui mais de uma vez nesse lugar. E eu conhecia aquela pessoa, mas ele começou a andar com muita gente que murmurava. E aí, quando eu cheguei lá, irmão, só saía murmuração. Ele falou, pastor, até eu estou virando murmurador de tanto que eu... Olha só, e eu estou falando de alguém, de um líder espiritual, de uma pessoa que é crente, pessoa de oração, pessoa de bem mesmo. E eu falei, olha só como que a Bíblia é infalível. Então, se você começar a andar com pessoas que falam mal da vida dos outros, você vai se tornar, ou você vai transformar ele, ou você vai ser contagiado. Das duas ou uma, porque é natural isso. Você começa vendo as pessoas. Eu me lembro coisas que meu pai fazia. Eu me lembro quando pequeno, eu sempre andava, né, na parte de trás do carro, quando era pequenininho, e eu via ele fazendo certo tipo de coisa, e eu copiava. Eu nem sabia por que ele estava fazendo, mas eu copiava, porque é quase que involuntário. Você vai vendo e você vai pegando aquele mistério. Então, olha só, perceba, quando a pessoa anda com aquela pessoa, um exemplo aqui bem fraco assim, mas vai ser bom, a pessoa, certo tipo de linguagem, tem aquela linguagem, só fala gíria, só fala rasteiro, você vai começar a falar que nem ela. Isso, olha, é uma coisa, minha gente, que tem que verdadeiramente a gente entender a importância de que tipo de pessoa nós estamos trazendo para perto de nós. Eu, conforme já falei, eu cresci no meio cristão, com pessoas de oração e que amavam a Bíblia, que amavam a pregação. Irmão, pensa que eu amo a pregação, amo a palavra de Deus, porque de certa forma aqueles homens me influenciaram, porque eles falavam, que pregação, nossa, a palavra, eu amo a palavra, aquilo foi impregnando em mim. Aqueles homens viviam em oração e eles me chamavam, eles me contagiaram. E é o que eu digo e volto a repetir, eu vou repetir muitas vezes isso ainda. Eu falo, a oração e a palavra se tornou é como se você tirasse um peixe da água. Eu não consigo me separar disso. Se eu passar um dia sem ler e sem orar, é como se o peixe fosse tirado da água. Por quê? Porque isso faz parte da formação.
E que isso foi adquirido através do quê? De pessoas, de companhias que andei. Então, em nome de Jesus, veja se as pessoas que você está andando estão te fazendo piorar ou melhorar. Começa a ver se as companhias que você está vivendo te melhora ou te piora. Porque se você fizer uma reflexão sincera, você vai ver, poxa, depois que eu comecei a andar com essa pessoa, minha vida só descambou. Ou outro lado, tem um positivo, que é esse que nós queremos. Olha, depois que eu comecei a andar com esse varão, com essa irmã, minha espiritualidade subiu, avançou. Vejamos isso, Atos 3:11, olha só só a parte A. Esse aqui é o ex-coxo, tá? Aquele que ficava na porta. E apegando-se, o ex-coxo, a Pedro e a João. Veja, aquele homem se apegou com quem? Com Pedro e João. Ele falou, o quê? Esses aqui são homens de Deus. Então o que eu entendo? Se apegue a pessoas de oração, que gostam de congregar, que andam no poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem todos os dias vinham e colocavam ele na porta, mas chegou um dia que alguém pegou ele e falou, você vai mudar de vida, você vai mudar de companhia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E fez toda a diferença na vida desse homem. Então, seja uma pessoa, uma boa companhia. Seja você esta pessoa. E outra, você venha atrair para você pessoas que venham ser espirituais. O bom é que você ande com pessoas melhores do que você. O bom seria que assim fosse, ok? Mas nunca inferior, a não ser se for para influenciar. Aí sim, caso contrário não. Parte B do versículo, a segunda oração. Então, bem, eu quisera conservar comigo. Agora vamos lá. Para que, por ti, me servisse nas prisões do Evangelho. A palavra para que é uma só, no grego, que é rina, que significa a fim de que, ou para que, denotando então propósito. Cristo nos alcançou para uma vida de propósito, não meramente finalidades terrenas, mas sim espiritual. Primeiro, Pedro 1,18 está escrito que não foi com prata nem ouro, em que Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Vã ali é inútil, vazio, inútil, sem propósito. Então Cristo já nos resgatou de uma vida vazia, inútil e sem propósito. Agora, olha que coisa importante. Deus nos resgatou, o nosso Salvador Jesus Cristo nos resgatou da vida sem propósito. Para que eu estou vivendo? Opa, pera lá, para que eu estou vivendo? Você vive uma vida de propósito. Antes você vivia só em função das coisas terrenas, materiais, só conquistas essas. Mas agora você vive para quê? Para honrar a Deus, para servir a Deus, para ganhar almas e assim por diante. Você vive com propósitos espirituais. O propósito maior você já sabe, mas nunca é demais repetir. O propósito principal da vida cristã é glorificar a Deus. Esse é o propósito final. Agora perceba só que coisa tremenda. Na versão NVI, o Salmo 138:8. 138:8. Parte A. Leia comigo. 3, 2, 1. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Veja. O seu não é o meu, é o propósito de Deus. Mas esse propósito está onde? Está na sua vida, está na minha vida, está nas nossas vidas. Oh meu Deus, você carrega um propósito de Deus. Aleluia! Deus tem um propósito com você, oh glória! Então no caso, o propósito que vai se cumprir é o de Deus na nossa vida. O Provérbios 19:21 diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o propósito de Deus é o que prevalecerá, é o que permanecerá. Então muitas vezes nós idealizamos algo, nós pensamos em algo, nós planejamos algo, mas aí vem Deus e diz, mas o que vai prevalecer na sua vida é o meu propósito. Quem crê que o propósito de Deus vai se cumprir? Não.
Bidava subriacanda labaxande comanai. Deus tem um propósito com você, é em você, e até você é um propósito de Deus. E Deus está falando aqui nessa noite: o que vai se cumprir, o que vai prevalecer, é o que Deus planejou para você. Porque plano, propósito é a mesma coisa. É por isso que diz a Bíblia: os planos de Deus não podem ser frustrados, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Porque eu bem sei os planos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, são planos de paz, diz o Senhor. Então os propósitos humanos, como eu já disse, por si só tem a ver com realizações terrenas, mas o propósito divino está relacionado às coisas espirituais eternas. Então viva e seja tudo aquilo que Deus planejou para você e para a sua família. Esta noite eu profetizo: seja tudo o que Deus planejou para que você seja. Aleluia, glória a Deus. Glória. Aí eu fico vendo, oh meu Deus, tem gente que muitas vezes fica capengando, lastimando por coisas que Deus não quer para a sua vida, que Deus não tem para a sua vida. Tem coisa que não é perca não, é livramento, ora essa. Quando nós temos um propósito de Deus na nossa vida, esse testemunho veio agora na mente, por isso que eu estou entregando, eu estou movido pelo Espírito. Teve até uma irmã, mandou uma mensagem agora, acho que por isso que eu devo ter lembrado. E a irmã perguntou assim: ô pastor, tem uma pessoa aqui do meu trabalho que me perguntou se Deus tira, na verdade ela afirmou: Deus não tira nada daquilo que Ele dá. Eu falei: engano dela. Ela falou assim: ó, Deus não tira nada que Ele deu. Engano dela, da pessoa. Por que é engano dela? Porque Deus é soberano. O que Jó falou? Deus me deu, Deus tomou. Ah, mas por que fez isso? Ele não é Deus, não? Agora nós temos que nós temos que entender. Primeiro, Deus é bom. Levanta a mão direita e diga bem forte isso: Deus é bom. Deus é bom. Nunca se esqueça disso: Deus é bom. Você tem que entender, por mais que o que você está passando é doloroso e difícil de entender, não perca esse foco: Deus é bom. Porque a Bíblia diz: provai e vede, o Senhor é bom. Então quem prova, eita, senti graça. Quem prova do caráter de Deus, sabe que por mais que a sua vida, em certo sentido, em certa área específica, está amarga, mas Deus continua sendo bom. Se é verdade, adoremos a Ele por essa palavra. Ele falou: eu dou vida, eu tiro a vida, eu mato, eu faço viver, eu desço a sepultura, eu faço subir dela, eu empobreço, eu enriqueço, eu abato, eu exalto. Eu sou Deus de propósito. Escute, o testemunho pessoal entra aqui, ó. É que serve. Eu só vou falar esse testemunho porque Deus me deu e agora não tem outra que veio na minha mente. É o que eu vou falar. Eu me lembro, eu estava perto do meu casamento, faz muito tempo isso. E aí eu estava trabalhando numa metalúrgica. E aí de repente a mulher pegou, era a supervisora, e falou: ó, você está dispensado. Eu falei: eita. E eu fui lá, como faltava uma semana para casar, eu falei: como que um homem casado vai ficar desempregado? Não posso, minha família não vai pagar aluguel, minha família da minha esposa, não, isso é muito vergonhoso, quero isso não. E aí bateu uma, eu falei: não precisa. Ela endureceu o coração e falou: não. Ah, mas Deus não é bom, você é crente, é fiel, é dizimista, e por que a porta fechou no momento de necessidade? Mas aí quem confia em Deus é outra história. Como vocês já ouviram, fui outro dia cortar o cabelo. Ô, você está precisando trabalhar? Sabe de alguém que precisa trabalhar? Eu falei: opa, eis-me aqui. Sabe o que aconteceu? Deus fechou aquela porta, e eu vi que foi Deus que fechou. Mas por que Deus fechou aquela porta? Porque Ele ia abrir uma maior. Aleluia. Diga assim: o meu Deus é Deus de propósito.
E os pensamentos deles são maiores, os caminhos deles são mais elevados. Se Deus permitiu alguma coisa difícil, é porque Ele preparou algo melhor e maior para a tua vida. Se tu crê nisso, abre a sua boca e adora esse Deus de propósito. É bacaba, se é trecaia, ela bacanta, a tua vida está na mão do Deus de propósito. A tua vida está na mão do Deus de propósito. Derrácia, candarabachária. Eita Deus, Deus está falando aqui. Aleluia. Filemão poderia falar: poxa vida, cuidei desse escravo, ele me foge defraudando, olha lá, Deus permitiu que aquilo acontecesse, mas agora como que Onésimo está voltando com porção dobrada. Parece que tem coisa, você está tendo prejuízo, está custando o teu emocional, o teu psicológico, mas veja essa, Deus é Deus de propósito, Deus é Deus de... Só quem quer essa palavra, adore a presença de Deus. Ela bacanda, ela bachéria. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga: não desfaleça. Deus está no controle. Ele é Deus de propósito. A bacanta, ela bachéria caia. Epacácia canda. Ele é bantube, atéria canda, sai. Ele é bacácia como um terca. Ele é baraparaxéria. Vai ficar olhando ou vai receber do que Deus está dando? Tem gente que entrou aqui e não está entendendo nada do que está acontecendo. Ah, pastor, mas por que eu estou nesse vazio? Por que eu estou nessa luta? Por que minha casa está assim? Meu marido está assim? Meus filhos estão assim? Ei, Deus é Deus de propósito. O propósito permanece. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Oh Deus, aleluia. Para que por ti, vou por aqui. Aqui esse texto eu tirei palavra por palavra mesmo. Cada palavra em grego é uma aplicação. Por ti, essa palavra por ti aqui é hiper no grego, que aqui nesse contexto significa em lugar de. Em lugar de. Então Paulo está dizendo, em teu lugar, Onésimo trabalha. Aquilo que era para você estar fazendo e não pode, pelo menos por hora, Onésimo está fazendo em teu lugar. Vamos lá. Esta carta é repleta de atitudes que nós vemos no próprio Jesus Cristo, mostrando assim que Jesus é o modelo perfeito e que os seus discípulos devem projetar a sua vida em suas atitudes. No caso, nós somos discípulos de Cristo, então nós temos que projetar através das nossas atitudes o exemplo da vida de Jesus. Vejamos isso, Tito 2,14, essa palavra aí, ripera, aparece aqui, o qual Jesus se deu a si mesmo por nós, ou em favor de nós, ou em benefício de nós, ou em lugar de nós. De fato, Jesus fez tudo isso, e Ele morreu também em nosso lugar. Então agora, perceba só, Onésimo agora, ele está vivendo uma vida tão transformada, veja só que coisa tremenda, que ele está agora, através das suas atitudes, projetando a vida de Cristo, porque ele está fazendo algo em lugar de outro. Então veja, Cristo fez em nosso lugar o que não poderíamos fazer. Onésimo está fazendo em lugar de Filemão o que ele, pelo menos no momento, não poderia fazer.
Ou seja, nós temos a responsabilidade de projetar nas nossas atitudes a vida de Cristo, conforme já falei. Então, isso é uma responsabilidade de todo o cristão, porque quando nós projetamos Jesus nas nossas atitudes, as pessoas que estão do lado de fora vê Cristo em nós. Entende? E isso é a pregação do Evangelho. Isso é mais forte do que, em determinadas circunstâncias, é mais forte do que a pregação falada. Porque a mensagem da cruz, ela não foi pregada, ela foi vivida. Jesus viveu em pessoa a mensagem da cruz. Agora veja só, que coisa linda esse texto. Então, para que por ti me servisse. Servisse aqui, no caso é diaconel, é da onde se origina a palavra hoje diácono, que significa, em alguns contextos, ministrar alguém, mas primeiramente é servir, prestar bons serviços. A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, todo cristão é chamado para servir a Deus, ao seu reino, que é a sua causa, e à igreja também. Porque Jesus falou, eu vim para servir e dar a minha vida. Então, Cristo é nosso exemplo. 1 Pedro 4,10 diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que o recebeu. Ou seja, o Espírito Santo nos capacita para servirmos. Existem 3 categorias de dons. Dons naturais, que vêm do Pai, dons ministeriais, que vêm de Jesus, o Filho, e dons espirituais, que vêm do Espírito Santo. Mas tudo é um só Deus que opera. Repetindo, de outro jeito, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo bom perfeito vem descendo do alto, do Pai. E a Bíblia diz, e Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aí ele fala, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, os dons do Espírito Santo, ele distribui conforme ele quer, para cada pessoa, para o que for útil. E são os 9, a saber, repetindo, é bom sempre reprisar para os irmãos, para ter em mente e para poder buscá-los também. Palavra da ciência, palavra de conhecimento, que é a mesma coisa, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, fé, dons de cura, dons de milagres, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Então, cada um desses dons, escute, quer seja natural. Por exemplo, um dom natural, cantar, é dom natural, embora pode ser aprendido, mas existe pessoa que já nasce com ele, naturalmente. Liderar, isso é um dom que já nasce com a pessoa. Você vê que na escola, quando ela está estudando ali, a pessoa já toma a liderança das crianças, já nasceu com o dom. Ela já toma a frente, ela já, entende? É dom. Então, Deus, Ele nos deu cada um desses dons, não importa a esfera, natural, ministerial ou espiritual, não importa. Deus nos deu para uma finalidade, para servirmos. Isso é uma capacidade de Deus para servir. Tem um dom natural que eu acho é um dos mais lindos que tem. Exercer misericórdia. Esse é um dom, exercer misericórdia. Ajudar os necessitados. Imagine uma igreja sem o dom de exercer misericórdia. Então, exercer misericórdia, às vezes alguém olha assim, entende? Tem pessoa que é uma ajudadora nata, isso é dom de Deus. Porque quando fala o dom de exortar, muitos confundem ali quando Paulo fala, o dom de exortar não é dom de admoestar, que aí a pessoa fala, esse é meu dom, ele desce a lenha, né? Pregando. E, ali, naquele contexto, embora cada um tenha o seu chamado, mas ali quando fala exortar, é encorajar, dom de encorajar. Existem pessoas que têm uma facilidade, ele encosta perto do outro, ele levanta rapidinho. Levanta o ânimo, levanta a estima. Isso é dom de Deus. Tem pessoa que é comunicativa. Irmão, ele tem uma facilidade para comunicar. Dá uma coisa na mão dele para ver que vira. Ele vende na hora. Essas pessoas para evangelizar são uma bênção. Porque elas têm uma comunicação. Eu conheci um evangelista assim, o Massola, é o sobrenome dele. O nome dele é Alexandre Massola. Esse varão, faz muitos anos, ele parava assim na rua e
falava com a pessoa, ele ganhava a pessoa começava a chorar. E não é que ele tinha o dom da profecia, né, que geralmente toca profundo das pessoas, mas ele tinha um jeito de falar, e às vezes ele falava duro, às vezes ele falava manso, e a pessoa se convertia. Eu ficava impressionado com... Isso é dom de Deus na vida da pessoa. E para que serve o dom? Para servir. Então Deus, esse é o nosso chamado primeiramente, para servir. Sirva a Deus, sirva a causa de Deus, o seu reino, o evangelho. Sirva a igreja, sirva a sua família, sirva. Como já disse, e você já ouviu muitas vezes isso, quem não vive para servir, não presta para viver. A nossa maior motivação em servir deve ser o quê? Jesus Cristo. Porque Ele se fez servo. Filipenses 2,7, tomando a forma de servo. Irmão, servir, é o que eu digo, é uma posição altíssima. Jesus esteve nela. E também isso agrada a Deus, que nos recompensará. Olha que coisa linda a respeito de servir. Isso é lindo também, Hebreus 6,10. Vamos lá. Olha o que o texto diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor, que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos, aqui é a igreja, e ainda servis. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Deus não vai esquecer do serviço que você prestou. Deus não vai se esquecer. Agora, olha como Deus é detalhista. Ele sabe contar cada fio de cabelo que está na nossa cabeça. Será que tem fio de cabelo aí ou não tem? Agora imagine que Deus conhece cada fio de cabelo de cada pessoa. São bilhões de seres humanos. A nossa matemática não alcança. Agora eu só estou mostrando isso para você entender como Deus é detalhista. Você acha que Deus vai se esquecer daquilo que um dia você fez em nome dEle? Tudo que você faz em prol do seu reino, em prol da sua obra, estender a mão para pessoas em nome do Senhor, isso é serviço que você está prestando. E Deus não é injusto para esquecer. Haverá uma linda recompensa. Anima-te para continuar servindo. Maior motivação: Jesus é servo, Ele é servo, Ele tomou a forma de servo. Segunda motivação, qual que é? Isso agrada a Deus. E ainda, oh meu Deus, isso é tão lindo, vamos ser recompensados por servir. Servir é uma honra, mas nós seremos recompensados. Escute, e até esqueci de falar o significado da palavra aí, esquecer, também significa não mais preocupar-se com. Então Deus, Ele se preocupa com o seu povo que serve. Olha só que lindo. Então Deus não se esquece, Ele se preocupa com o serviço que também estamos prestando. Em Apocalipse 2,2 está escrito: eu conheço as tuas obras, ou seja, eu conheço os teus bons serviços prestados. Então Deus, Ele conhece cada crente que aqui está, tudo que você faz servindo ao Senhor. Deus conhece esse trabalho, Deus conhece essas obras. Ah, mas eu fiz, eu ajudei, ninguém estava vendo. Melhor ainda. Melhor ainda, o pai viu e vai recompensar. Encerrando, voltando aí ao versículo 13, vou ler todo o versículo. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões ou nas algemas do evangelho, nas algemas que carrego por causa do evangelho, tá certo? Não significa que o evangelho tem prisão, mas aqui o significado é esse: as algemas que eu carrego por causa do evangelho. Evangelho, como você sabe, de uma forma simplificada, é o evangelion, as boas novas de salvação através de Cristo. Escute, por amor a Jesus e a sua causa, o evangelho, renunciamos tudo. Marcos 10, 28 ao 30, os discípulos chegam: Senhor, nós renunciamos tudo, pai, mãe, deixamos tudo para trás. Jesus falou: pode ficar em paz, eu sei cuidar bem de vocês. Fora o que eu vou fazer aqui, ainda tem a vida eterna. O evangelho é nossa prioridade. Você tem que entender isso comigo. O evangelho é nossa prioridade. Não é uma coisa secundária.
não pode ser deixado para depois, porque Marcos 13:10 está escrito: mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado. Então primeiro veio o evangelho, primeiro veio o reino de Deus, e depois as demais coisas. Escute, o evangelho é para escolhido e separado por Deus. Nós vemos isso em Atos 15:7, Pedro fala que ele foi escolhido para pregar o evangelho, e também Paulo fala em Romanos 1:1, que o Senhor Deus separou ele. Então Deus escolhe e separa, Deus escolhe e separa. Deus apontou o dedo e falou: você é escolhido, agora eu te separo, prega o meu evangelho. Pastor, mas só quem é pregador, pastor, que foi escolhido e separado? Não, todos nós somos chamados a pregar o evangelho. E aqui quando Jesus fala pregar o evangelho, não é só como alguns imaginam, pregar de púlpito. Não, é pregar pessoalmente para as pessoas, evangelizando-as. E outra, é um privilégio, uma honra incalculável, que somente a eternidade poderá nos revelar, ser escolhido e separado para o evangelho. Você não pode imaginar a honra que Deus nos deu. É como eu disse, é inestimável, é incalculável. Vou dar só um exemplo para você ver isso. Irmão, fala para mim, Abraão foi ou não foi um homem grande na terra? Foi, o próprio Deus falou: vou engrandecer o teu nome, ele é grande. Agora Moisés, maior ainda. Por quê? Irmão, Moisés ele falava com Deus face a face. Imagine você receber a palavra escrita pelo próprio dedo de Deus. Ficar 40 dias, 40 noites, na verdade foi 2 vezes, então são 80 dias, só recebendo revelação e falando com Deus ali, de tal maneira que ele não comia e não bebia. Irmão, quem que vai sentir vontade de comer e beber perto de Deus? Agora estou aplicando a palavra. Quanto mais perto você está de Deus, mais sede e fome você tem pelas coisas de Deus. Aleluia. Agora, veja, eu estou falando de homens. Irmão, operou 10 maravilhas. Imagine você, mar vermelho se abrir. Vou falar um pouco de Josué. Josué também foi grande. Orou, o sol parou, sol e lua se deteve. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele. Deus ouvindo a oração de um homem. Poderia ficar falando de outros, aqui Daniel. Irmão, Daniel é um dos personagens bíblicos, uma das biografias mais lindas. Eliseu, Elias, nossa. Agora chega no Novo Testamento. Olha lá que eu estou dizendo que o evangelho faz com o homem, como que o evangelho enobrece, e é um preço incalculável. E aí alguém chega e fala, mas Jesus pega e fala: vocês estão falando de João Batista? Nascido de mulher, não tem quem seja maior do que ele. Olha só, olha o que Jesus está falando. Escute. E aí vem uma pergunta: o que fez João Batista ser o maior? Tanto dos que nasceram, como os da antiga aliança. João Batista nunca fez um milagre. Ele nunca fez um milagre. Nunca mandou um paralítico andar. A Bíblia não fala sobre isso. Mas o que fez ele ser grande? O que ele pregou? O evangelho. Ele pregou o evangelho, foi ele que inaugurou ali no Novo Testamento. Ele que chegou e falou de Jesus. E o que fez ele ser grande? O evangelho. Olha só o que o evangelho... Eu só estou falando aqui para você dimensionar o que o evangelho faz com a pessoa. E às vezes você olha os homens do passado, até é difícil, né, de visualizar isso. Mas você olha para os crentes do passado, irmão, nós somos tremendamente privilegiados. Então, entenda uma coisa: o evangelho enobrece a vida de um homem, de uma mulher. Por isso que não pode ser tratado de qualquer coisa como se fosse uma história de carochinha. O evangelho é maior, escuta isso aqui, o evangelho é maior do que a nossa própria vida. Atos, esse eu vou ler, Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria, olha lá, com alegria a minha carreira. Sirva a Deus com alegria, pelo amor de Deus.
e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? O que ele está querendo dizer com essas palavras? Ele colocou aqui no caso o evangelho acima da própria vida dele, acima das lutas e tribulações, porque nos versículos anteriores ele está falando para os irmãos lá em Éfeso: olha, o Espírito Santo tem me revelado as situações que eu vou viver, as lutas, as prisões, mas está dizendo, a minha vida eu não tenho por preciosa, com conta. Aí ele diz esse versículo, o que ele está dizendo? Maior do que as minhas lutas, maior do que as minhas aflições, maior do que a minha própria vida, maior interesse do que tudo isso é o evangelho de Jesus Cristo nosso. O que fazia esse homem colocar as lutas dele de lado e pregar o evangelho? O evangelho é maior do que a minha dor. Isso aqui é lindo demais. É maior, porque às vezes é ou não é, a pessoa está na tribulação e fala, vou parar com esse negócio. Tem uns que diz que não quer nem ser crente, mas tu vai para onde? Só ele tem palavra de vida eterna, ora isso. Mas quem entende isso tudo que nós estamos falando do evangelho, quem entende que o evangelho é maior que a própria vida, aí você pega e fala, estou sangrando, está doendo, o negócio não está fácil não. Mas aí você coloca tudo isso de lado e continua vivendo o evangelho, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Quem crê nessa palavra que o evangelho é maior, é maior, é maior, que ela baixando é candarápia, é maior, é maior, é maior. Aleluia. Não podemos, encerrando, não podemos ter vergonha e nem sermos omissos na participação ativa dos desafios do evangelho. Para muitas pessoas, as pessoas quando falam de evangelho aí, só fala do lado positivo, mas quando entra naquela fase da dor, porque o evangelho envolve dor, as pessoas, é perseguição e tudo mais, e as pessoas não querem nem saber disso. Eu quero saber disso nada. Mas infelizmente, enquanto estivermos aqui nessa terra, há desafios a serem vividos. Por isso que diz, o céu é tomado à força. Por quê? Porque tem guerra, tem luta. 2 Timóteo 1,8, está vendo que o evangelho não é para frouxo? E aí, entende? Quando a Bíblia diz, você é um soldado de Cristo, porque quando aceitamos a Jesus, o que Jesus nos dá é o quê? Ele já nos dá logo a armadura, já nos alista para a guerra. Vem fazer corpo mole na guerra para tu ver. Satanás não está brincando de ser demônio não, hein? Fica fazendo corpo mole. Ai, não está doendo, eu não vou. Para que isso aí, hein? Dá uma postura, hein? Vamos lá. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Não se envergonhe de ser crente. Não se envergonhe de dar testemunho de Jesus. Não testemunha de mostrar, nem dizer, vou falar isso, mas não te envergonhe de mostrar que tu é crente. Que não precisa as pessoas dizer se é crente. Ou quando alguém perguntar, mas se é crente, aí você fica envergonhado, porque você está dando mau testemunho. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa. O que é participar aqui? É viver junto as aflições do Evangelho. Mas como? Segundo o poder de Deus. Olha o que ele está dizendo. Ô Timóteo, não foge não, viu? Agora que o negócio estreitou, você está querendo correr? Bora vir aqui comigo sofrer, rapaz. Aí você vê, na pandemia, teve tanta gente que não quis sofrer não. Os irmãos que se vira lá, quero saber. Olha lá, e não vai sofrer junto? Aqui nós se alegramos juntos, damos glórias a Deus juntos, se alegramos com a vitória de um dos outros juntos, mas também quando o tempo é contrário, vamos sofrer junto. Mas como o problema, o que é? É que tem gente sofrendo, mas não está sofrendo como? Segundo o poder de Deus. Paulo fala, sofre o evangelho, mas não de qualquer jeito.
O problema é que tem gente sofrendo de qualquer forma, e é isso que não pode acontecer. Sofre o Evangelho, as aflições, participa, né, das aflições, dos sofrimentos do Evangelho, como? Segundo o poder de Deus. A palavra segundo aí, no caso do grego, é katá, que significa debaixo de. Então, olha o que ele está dizendo: participa das aflições do Evangelho, debaixo da força, debaixo do poder, debaixo da capacidade de Deus. Força é Deus que te impulsiona, poder é Deus que te mantém de pé, capacidade é Deus que te dá habilidade para fazer. Não entendi, tu está debaixo da força de Deus, do poder de Deus, e da capacidade desse Deus poderoso. Você não vai ser esmagado por essa aflição, você não vai ser esmagado por essa luta, você não vai ser pisoteado, você não vai ser vencido, porque tu está debaixo de poder, tu está debaixo de força. Deus tem te dado toda a capacidade, para quê? Para participar ativamente do Evangelho, com todo o seu propósito. Mas de que forma? É no poder, é na força, é na capacidade de Deus. Aleluia. Eu não tenho força, mas Deus é forte. Eu não posso, mas Deus é o Todo-Poderoso. Eu não tenho capacidade, mas Deus me dá. Eita! Alguém está dizendo: pastor, eu não vou dar conta. Vai dar conta, porque você vai passar pelo que você está passando, é debaixo do poder de Deus. Coloque a mão assim sobre a tua cabeça, e diga bem forte comigo: eu estou debaixo da força, do poder e da capacidade do meu Deus. Põe a mão na cabeça e recebe agora. Recebe agora. Recebe agora o que você precisa para honrar a Deus nessa caminhada do Evangelho. Glória a Deus, glória a Deus. Eita, hoje Deus vai dar uma injeção de ânimo em crente hoje aqui. Alabanda, canda, alabachanda, candarabacaia. Eu estou sentindo uma mão forte aqui sobre mim. Eu estou sentindo uma mão poderosa aqui. E é Deus que está dizendo, pastor Tiago. É Deus que está dizendo, pastor Marcelo. É o Senhor que está dizendo, pastor Valdinei. É força, recebe força. Pastor Brito, recebe poder. Evangelista Fernando, recebe. Receba. Tem uma mão aí, ó. Aleluia. Eu estou falando em nome de Jesus. Tem uma mão aí. E esta mão é uma mão inconfundível. É a mão que pegou Ezequiel pelos cabelos. É a mão que não deixou Pedro afundar. É a mão que foi estendida para libertar Israel. É essa mão que esforçou as mãos de Neemias. Receba agora o toque das mãos do Senhor. Tu estás debaixo do poder. Colesse entre baço cando na bagaia. Ereba calabachanda calabassúria. Alabachanda comanai. Por favor, faça com vontade. Põe a mão nesse crente com todo o poder e autoridade. Aleluia. E diga bem forte: Deus está hoje te enchendo de força, de poder e de capacidade. Receba agora. Agora, 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 sinta a força, o poder. Era maçanda candara. Deus está me dando uma linda visão. Ezequiel 37. E a Bíblia diz: e veio uma mão poderosa sobre mim, e a mão me fez andar. Era vale, mas a mão fez ele andar. E o Senhor falou: pode viver esses ossos. Ele falou pela mão poderosa que estava sobre ele. Ele falou: eu não posso
posso, mas o teu poder pode, a tua força pode. Então Ezequiel faz uma coisa: abre a boca, abre a boca. Essa mão vai te fazendo caminhar. Essa mão vai te dando palavra para você profetizar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Decanácia, comando. Debra sabe como nai. Derabacola barasséria. Eita, meu Deus do céu. Aleluia. 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 Ah, meu Deus do céu, que coisa linda é isso aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O peso que você carrega é esse, é o peso da glória, da mão de Deus sobre você. Você está debaixo do poder do Evangelho. E eu encerro dizendo: a pessoa que não vive mais para si, vive por Cristo e pela causa do Evangelho. As palmas louvem ao Senhor. Kalai, Stabi, Tepaia, Terabashai. Eita, meu Deus. Aleluia. 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 Ah, meu Deus. A mensagem já cortou aí, não foi isso? Cortou.